Boa noite. Estamos aqui ao vivo, esperando nossos queridos. Boa noite. Mamãe entrou, Maria Alice, Rubens, Petri, Thaisa, da Idel Jundiaí, esperando o doutor Alexandre entrar, nosso mestre, a Karenzinha. Gente, enquanto a gente vai entrando e vai se cumprimentando, ele pediu uma música relaxante. Então, vamos lá. Boa noite, papai. Boa noite, Renilde. Que tal a gente respirando? A gente sabendo que essa semana pode ser uma semana linda. Vamos acreditar? Vamos trazer as melhores energias pra gente. Flavinha, minha amiga. Vocês estão ouvindo a musiquinha? Mari Nanin, super maquiadora. Quero que você me maqueie ainda, Mari. Cris Brandão, mãos de fada. Doutor Alexandre entrou, já vou chamá-lo. Vamos fazer uma respiração profunda, gente? Como é que é isso? Inspira pelo nariz, segura e solta. Vamos fazer uma respiração, depois eu vou chamar o professor. Vamos lá? Inspira, enche o peito de ar, segura um pouquinho e solta. Vai soltando. Vai sabendo que você é um ser especial, um ser que merece tudo de melhor que a vida pode trazer. Todos nós somos seres únicos, somos seres de luz. E que a nossa luz possa iluminar nosso e dos nossos amigos. Obrigada, Flavinha. Falou que eu tô linda. Eu me arrumo para esse momento. Me arrumo para vocês e para o nosso querido professor, que já entrou aí. Querido colega. Olá, tudo bem? Tá escutando bem aí? Aqui. Coloquei uma música calminha para a gente começar, para a gente se energizar. Gente, tem 23 aqui na oficina. Vocês mandem aviãozinhos para quem gosta de ter saúde, para quem gosta de se amar, para quem precisa ter saúde, porque hoje em dia a saúde é uma necessidade nossa. Nesse mundo que vivemos, né? Esse mundo novo, onde um bichinho tão pequenininho colocou todos nós ajoelhados, né? Então, gente, nós vamos sempre no canal Idel Saúde. Queria dar boa noite a todos vocês e dizer que eu não sabia, nem mexia em Instagram, viu, Alexandre? Antes dessa pandemia, realmente eu sou mais muito no olho, né? Nem sabia essa mídia digital. Mas, na pandemia, a gente foi obrigado a ficar em casa e a rever nossos conceitos. E eu comecei a ver umas informações tão descabidas e sem nexo na internet que eu achei que eu tinha obrigação de tentar passar o que a gente estuda, o que a gente realiza, o que a gente vê de resultado clínico no nosso dia a dia.
Então, Alexandre, há um ano e pouquinho, eu faço esse serviço de 1 ou 2 vezes por semana, chamar um profissional da área da saúde para nos orientar e para colocar aqui o que nós, né, podemos fazer para nos ajudar e para ajudar as pessoas ao nosso redor. Então, esse é o intuito das oficinas Ideal Saúde. Eu chamo de oficina e não live, porque eu peço sempre para o profissional que está aqui com a gente dar uma dica, algo que a gente possa praticar no nosso dia a dia para melhorar o nosso dia, né? Acho importante isso. Acho importante as pessoas entenderem que nós somos responsáveis, sim, pela nossa saúde ou pela nossa falta de saúde, né? Muitas pessoas culpam a genética, culpam os outros, que as irritam, enfim. Mas, às vezes, a gente precisa pegar a rédea da nossa vida e fazer terapias e práticas de prevenção até das doenças. E elas existem. E hoje vamos conversar com esse querido professor, mestre e muito didático, o doutor Alexandre, que eu tive a honra de conhecer na pós-graduação de saúde integrativa do Einstein. Meu boa noite, uma honra tê-lo aqui. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações iniciais. Muito boa noite. Estão escutando direitinho o som? Foi uma grande honra ter recebido o seu convite, de poder estar falando um pouquinho para o seu público. Na verdade, também fiz o convite também para os pacientes, os amigos. Já vi que entraram alguns conhecidos aí. Vai vendo que o pessoal vai entrando, vai dando as mensagens, né? E na realidade, é muito interessante você transmitir um pouquinho do nosso conhecimento, e muitas vezes uma dica simples pode mudar muita coisa na vida de uma pessoa, né? E muitas coisas que são que agregam informações positivas. Ainda mais vivendo nesse momento da pandemia, realmente as pessoas tiveram que se reinventar muitas vezes, né? Essa questão das lives realmente veio para ficar. Muitas aulas também são feitas via online, que assim, para a gente que dá aula, é muito ruim, porque a gente não vê a reação dos alunos, a gente não vê o que as pessoas precisam de mais informações, então a gente fica meio concentrado, principalmente nas informações que a gente teoricamente precisa dar. Eu adoro dar aula presencial, né, que é muito melhor, mas é um momento que a gente precisa se adaptar em relação a tudo que estamos vivendo, em relação ao vírus, às doenças todas que estamos passando nesse momento. Okay? Tem bastante queridos seus aqui dando boa noite, Alexandre. Depois, se você quiser... Bom, o Alexandre fez um cumprimento geral, né? Ele é um mestre muito querido, gente. E a gente está vendo aqui muitas pessoas dando boa noite. É muito gostoso, né? A gente saber que o nosso trabalho, além de acupunturista, mestre, ensinando, você ajuda as pessoas a ajudarem outras pessoas. E é o ciclo da vida, né, gente? Eu acho que aquele que guarda o conhecimento para si, ele deixa um pouco a desejar, né? Porque a gente precisa, né, tentar espalhar o que há de bom, né? Porque pessoas espalhando o que há de ruim já está cheio por aí, né? Então, a gente tem que tentar fazer o contraposto, né? Ninguém está falando aqui que nós temos essa verdade absoluta, mas são anos de estudo. E como vocês vão ver que o doutor Alexandre já vai começar a falar, a origem, né, é uma milenar o que nós vamos falar. Então, não é uma coisa que a gente descobriu ano passado, nem há 10 anos. Então, vamos logo para a primeira pergunta, doutor Alexandre. Vocês também que estão assistindo, podem colocando as perguntas. Eu já estou mais ou menos treinada em oficina, eu vou copiando e depois eu faço para ele para não interromper, tá, gente? E se eu esquecer, pode perguntar de novo. O que é acupuntura e o que é medicina tradicional chinesa? Ótimo. Então, vamos começar pelo conceito inicial sobre medicina tradicional chinesa, que é composta de várias formas terapêuticas. Na verdade, é uma medicina oriental
E a acupuntura é um dos itens de tratamento. Só que você vai perceber que na acupuntura, não é, na medicina chinesa, não é só acupuntura. Você vai ver que envolve, por exemplo, tratamento com fitoterapia. Na China, eles fazem tratamentos com fitoterapia chinesa mesmo, que são fórmulas magistrais, que são manipulações de fórmulas de vários ingredientes que compõem essa fórmula com funções milenares, né? Que está começando a vir esse tipo de tratamento aqui para o Brasil. Temos também a prática de respiração, a prática de meditação, tem a próprio estímulo, por exemplo, dos pontos de acupuntura com acupressão, né? Então, um próprio shiatsu é uma maneira de você estimular os pontos de acupuntura. Tem a questão da dietoterapia, que também é muito importante. Tem formas de você se energizar. Então, tem práticas corporais chamadas de Qigong, que aí você tem, por exemplo, o Lian Qigong, o Tai Chi Chuan, né? E formas terapêuticas em relação não só à acupuntura, mas eu tenho a ventosa terapia, que é utilizar um copinho que forma um vácuo nos pontos de acupuntura. E temos também a questão da moxa, que é o calor que você aquece os pontos de acupuntura. Então, observe que a medicina chinesa ela é composta por várias ações, né? Então, desde uma respiração, desde uma alimentação, e você vai ver que também tem todo um conjunto de formas terapêuticas que a gente pode usar hoje. Ou seja, é uma medicina integral, gente. Né? A gente está falando Exatamente. desde a dieta, desde a alimentação. Né? Eu lembro que você explicou até os elementos, né? Vamos ver se dá tempo de a gente falar, cada elemento, a cor, né? Que propicia, o órgão, o sabor. Então, é muito interessante porque está tudo interligado, né, gente? E o mais interessante de tudo é que funciona, né? Não é um achismo, não é algo que, eu vou pegar um pontinho aqui porque eu acho. Não, não é um achismo. É um ramo da medicina e é comprovado cientificamente, né? Inclusive para práticas, por exemplo, de pacientes com câncer, né? Pós-tratamento ou mesmo durante, tem um alívio muito grande em sintomas de desconforto vários, ou seja, causados pelo tratamento, pela própria quimio, rádio, ou pós-dores, né, nevralgias que ficam. Então, assim, é algo importantíssimo e serve para todos, né? Desde prevenção até tratamentos de patologias graves. E a história da acupuntura, doutor? Bom, na verdade, é uma medicina oriental, né? Eu tenho uma aula com um grande professor, que é um médico vietnamita, Dr. Tran Viet Dung, que hoje ele mora em Nice, e ele é um dos grandes mestres que trazem o conhecimento dos textos mais antigos de acupuntura para a gente aqui no Brasil. Para ele fala que a medicina chinesa, na verdade, foi originária não na China. Olha que interessante. Ele fala assim, não pode falar que é medicina chinesa. Ele fala é medicina energética, né? E a origem para ele é na área do Vietnã, do Camboja. Mas obviamente que cada um acaba defendendo, na realidade, a origem na qual a pessoa tem. Mas eu acredito muito que essa medicina oriental, que tem mais de 4.000 anos, né, foi descoberta nessas regiões todas. E, obviamente, como a China é o continente maior, levou o nome da medicina tradicional chinesa. Mas você vai ver que os textos mais antigos, que inclusive é o que ele estuda, são escritos num dialeto de vietnamita antigo, onde ele reúne o maior número de livros antigos até hoje, na realidade, que ele faz toda a tradução e faz todo um comparativo com a medicina ocidental com a medicina energética, que ele chama. Entendeu? Entendi. E por falar nisso, então, quais as indicações, então? Como eu sei que uma pessoa precisa de acupuntura? Pois é. Na realidade, ele representa uma medicina. Eu brinco para os pacientes que eu falo que a melhor forma de você fazer acupuntura é quando você acha que não precisa fazer nada ou que você se sente bem. Entendeu?
Por quê? Porque muitas vezes o início do desequilíbrio está na sua parte energética. E, por exemplo, um dos sintomas que é muito comum as pessoas apresentarem é o cansaço, ou uma sensação de falta de energia, ou uma sensação que chega no final do dia está esgotado, né? A própria questão de insônia, perda de memória, tudo isso são sintomas iniciais que a gente já, assim, que o corpo fala para a gente que algo não está muito bom, né? E aí esse é o momento. Porém, as pessoas procuram muito a acupuntura para o tratamento da dor. Então, a dor é uma das coisas que mais as pessoas acreditam ou às vezes acabam procurando. Na verdade, muitos pacientes chegam para mim falando da seguinte frase: ah, doutor Alexandre, já fiz de tudo, já fiz fisioterapia, já fiz até cirurgia, mas até agora minha dor ainda continua aqui. E aí me falaram dessa tal acupuntura, e aí eu vim aqui como uma forma da última esperança de tratar a minha dor, né? E na realidade, quando as pessoas conhecem o tratamento, já muitos pacientes já me procuram diretamente, né? Então, antigamente as pessoas vinham como a último recurso terapêutico, e já quem é meu paciente já vem como primeira opção terapêutica. Então, qualquer dor que aparece no corpo, eles acabam procurando a gente para fazer a sessão de acupuntura. E pode ser Certo? tanto uma dor aguda quanto uma dor crônica, né, doutor? E tem uma Sim. pergunta aqui de uma paciente, parece que ela começou a fazer para fibromialgia, e ela perguntou se com o tempo o corpo acostuma com a acupuntura e para de fazer o efeito. Quer dizer, o efeito é mais no começo, depois adapta e não faz mais efeito, sim ou não? Olha, aí cabe ao profissional, muitas vezes, rever o tratamento que ele está realizando para o paciente. Porque, na verdade, a fibromialgia, ela é uma doença que a gente classifica como um diagnóstico de exclusão. Então, quando um paciente não tem nada, em termos de doença palpável mesmo, os exames até estão normais, a questão anatômica está normal, meio que na nossa medicina coloca como fibromialgia, né? Então, fibra seria dor na fibra muscular. E aí o que acontece? Ela é multifatorial. E você vai ver que os pacientes que têm essa questão de fibromialgia, a característica é muito interessante quando você começa a abordar esse paciente numa primeira consulta. Você vai ver que é muito típico de mulheres, né? Então 95% tem característica feminina. E uma coisa que eu observo muito é que são 100% das mulheres que são muito detalhistas, muito exigentes e muito perfeccionistas, sabe? Isso é uma característica muito marcante dos pacientes fibromiálgicos que a gente observa na prática clínica diária. E se a pessoa também não muda esse comportamento, a fibromialgia acaba se perpetuando, né? E por isso que você vai ver que muitos tratamentos alopáticos utilizam para a fibromialgia o tratamento com antidepressivos, né? Para poder mexer nessa parte emocional aí. E tem uma coisa, gente, que é muito interessante, né? Eu falo que nós médicos, nós somos formados única e exclusivamente, pelo menos na minha época, não sei na sua, Alexandre, mas para tratar doença. Doença. Isso. Não para prevenir doença. Prevenção não existe, né? Então você precisa de uma doença, a pessoa precisa estar deprimido, precisa estar com fibromialgia, precisa estar, né, com problemas, uma psoríase instalada. Você precisa ter uma doença para o médico, então, agir com remédios. Que eu digo que se remédio fosse bom, se curasse, chamava curédio, né? Não chamava remédio. O remédio remedia. Muitas vezes o médico ele chega atrasado, né? Porque ele chega com uma doença já instalada, já crônica. Essa doença, eu fiz aqui uma oficina, né? Vocês estão lembrados sobre emoções, né? Que foi maravilhosa, com um cardiologista mega, publica um monte de trabalho no Brasil, só que assim, aqui no Brasil realmente ele publica, ele tem reconhecimento internacional, né? Aqui só quem vai em congressos mesmo. E ele falou isso, ele falou, gente, quando chega a doença,
Ela começou há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Só que, infelizmente, nós, na nossa escola de medicina tradicional, nós não somos treinados para pegar o início da história. Né? O início da história vem lá nos seus hábitos, não é na sua genética, não. Porque nós pensamos, nossa, papai tem diabetes, eu vou ter diabetes. Mamãe tem problema do coração, eu vou ter problema do coração. Hoje em dia a gente sabe, gente, que menos de 15% é genético. 85% é o que você fez ou o que você deixou de fazer na sua vida. É isso, Alexandre? Sim, na verdade, os chineses, a teoria da acupuntura, ela é muito, quando você começa a estudar profundamente, né, e você conhece, tem um conhecimento da medicina ocidental, você percebe que os textos antigos já falavam sobre isso. Então, olha só que interessante. O processo de adoecimento na acupuntura, ele classifica 3 estágios. A primeira fase é um desequilíbrio chamado energético do nosso corpo, que é uma fase que a gente, na nossa alopatia, a gente despreza. Por quê? Porque os exames são normais. Então, quando você está na fase energética, você não detecta nenhuma alteração em termos de exames, né? E aí o que acontece? Para o médico alopata, o paciente está ótimo. E fala para ele, olha, volta o ano que vem, né? Então, toda vez que você faz exames, na realidade, a gente não faz preventivamente, né? Porque essa palavra preventiva significa que se eu fizesse os exames anuais, eu me preveniria de ter a doença. Mas os exames que a gente faz, eles servem para detecção precoce de uma alteração do nosso corpo, né? Agora, ele acredita como fator de adoecimento envolvendo, por exemplo, um desgaste de energia causado por excessos de trabalho, excesso de atividade mental, física e até a questão sexual pode consumir energia. Um erro alimentar, por exemplo, que você come, como você respira, fatores de adoecimento. Tem a questão até do clima, né? Na medicina chinesa, a friagem, ele acredita como fator importante de adoecimento. Então, aquela ideia de pegar friagem na nuca, né? São coisas que podem realmente adoecer. E eles mencionam, olha só, 4.000 anos, hein? Sobre as questões emocionais. Então, ele fala, por exemplo, que os medos podem desequilibrar a energia do rim e a insegurança. A raiva ou a irritação mexe com a energia do fígado, que é o elemento madeira, né? A água representa o elemento do rim, né? A água é rim, madeira é fígado, né? Que é a teoria dos 5 elementos, que é a base da acupuntura. Aí o terceiro elemento é o fogo, que é o coração, está relacionado com a ansiedade, né? O quarto elemento, que é a terra, está vinculado com o baço pâncreas e estômago. O que altera é a preocupações ou aquele excesso de pensamentos, né? E o quinto elemento é o metal, está relacionado com o nosso pulmão. E a emoção é a tristeza. Então, observem, por exemplo, nessa época da pandemia. Você vai ver que hoje todas as emoções do medo, da raiva ou do nervoso, da ansiedade, da preocupação e da tristeza estão muito aflorados. E com isso, todo mundo está adoecendo, entendeu? Ficando em casa, por exemplo, né? Sem poder trabalhar, sem poder sair. Isso vai gerando mais medo e vai gerando mais insegurança. E aí vai gerando um grande círculo vicioso. Ou seja, a emoção desequilibra o órgão. Aí o indivíduo começa a ter sintomas do órgão, entendeu? Não? E aí enfraquece o órgão. Então começa a criar esse grande problema que nós estamos enfrentando. E é um ciclo vicioso, né? Porque, na verdade, vai desequilibrando tudo, né? Sim, Porque todo o exatamente. organismo está ligado, né? Se você tem muito medo ou muita tristeza, a tristeza, no caso, o pulmão, não vai desequilibrar só o seu pulmão, não é, doutor? Sim, por exemplo, olha só que interessante como é complexo a teoria da acupuntura, né? Ele fala que o pulmão está vinculado com o intestino grosso, né? Então, muitas vezes, um problema pulmonar pode comprometer também o funcionamento do intestino. E hoje você vai ver que, por exemplo, a própria medicina alopática está observando a importância de tratar a desbiose.
E, por exemplo, os chineses já falavam que o pulmão é o órgão da imunidade. E você vai ver hoje que nós estamos estudando que o intestino grosso também é um órgão que ajuda na imunidade, né? E olha só que como essa correlação que os chineses já mencionavam há 3, 4 mil anos, é o que a gente vê hoje. Então, por exemplo, um indivíduo que tem um problema pulmonar, ele pode vir a ter ou constipação ou diarreia, tá? No caso do nosso raciocínio da acupuntura, se meu paciente que tem um problema de pulmão começa a ter diarreia, para mim ele está melhorando o quadro clínico. Se ele tiver uma constipação, ele está piorando o quadro clínico, porque a doença está interiorizando. Então, a gente utiliza todo esse raciocínio como médico mesmo, para eu ter mais segurança não, se o meu paciente está melhorando ou não, né? E, por exemplo, essa questão do pulmão tem relação, por exemplo, com o nariz. Por isso você vai ver que a questão do Covid, a pessoa pode perder o cheiro, o olfato. Tem relação com a pele. Então, você vê que é todo um sistema de raciocínio clínico bem complexo, que a gente não divide os pacientes pela especialidade, entendeu? Na É realidade, todo integral, né? sintoma A para medicina mim, é integral. todo sintoma para mim, ele é muito importante. E partindo dessa ideia, né, que esse adoecimento, então, começa no desequilíbrio, seja ele físico ou mental, emocional, vibracional, eu consigo trabalhar as emoções na acupuntura? Sim, então, a forma de abordar o tratamento com acupuntura, ela pode variar de cada profissional, né? Tem profissionais que acabam focando principalmente no tratamento da dor, que eu falo que é uma fase de utilizar a acupuntura. Então, eu faço, por exemplo, pontos gatilhos, pontos miofasciais, que são excelentes. Mas você vai perceber que a acupuntura, ela é uma medicina um pouco mais completa quando você estuda mais a fundo, que é quando você consegue agir nos sintomas clínicos. Por exemplo, eu consigo tratar queixas de refluxo, gastrite, tá certo? Pacientes com síndrome do intestino irritável, que são coisas clínicas. E, ao mesmo tempo, a gente consegue também trabalhar nas emoções. Então, trabalhar hoje essa questão do excesso de medo que nós estamos tendo. Então, temos a questão da síndrome do pânico. Pacientes que têm labilidade do humor, que a gente chama isso de bipolaridade. Ou pacientes que estão em depressão, né? Que tem muita tristeza, muita ansiedade. Isso você também consegue ajudar. E a grande... Aumentou muito, né, Alexandre, nessa época, principalmente entre os jovens, né? É uma Pois coisa é, assim, não? exatamente. Você vai ver que hoje eu tenho pacientes que o filho está com medo de ir para a escola, não quer ir mais para a escola, né? Quer até desistir de estudar. Olha só que maluquice que nós estamos vivendo, né? Fora isso, Olha, doenças do tendão, tendinite também tem a ver, sim, Alexandre? muito. Você vai ver que na acupuntura os tendões estão relacionados com a energia do fígado. Então, as tensões, por exemplo, elas podem piorar os processos inflamatórios dos tendões. E olha que interessante, quem sofre de tendinite provavelmente tem unhas fracas. Por quê? Olha, Porque a unha é um prolongamento do tendão. Então, é muito comum esses pacientes terem uma unha fraca ou, às vezes, a unha ela fica rachadinha, sabe? Cheia de estrias, né? Assim, parece umas linhazinhas. E tem pacientes que têm um comprometimento mais grave que começa a ter, por exemplo, a micose nas unhas. eu Então, lembro bem da aula, que eu sou dermato, né, gente? Aí ele Aham. falou, todo paciente que tem micose na unha, presta atenção no fígado. E é verdade, sabe, Alexandre? Eu comecei a ficar mais atenta com isso e realmente tem muita relação. E aí o fígado está relacionado com pessoas mais nervosas, estressadas, pavio curto, entendeu? Então é muito comum ver esse tipo de reação. Então, às vezes, o paciente, quando vem me procurar numa consulta, ele até acha que eu sou meio que. Eu acabo adivinhando um pouco os sintomas, né? Na verdade, não é porque eu acabo adivinhando, é que a própria teoria explica a correlação.
por exemplo, nesse caso do tendão, da unha e do fígado, entendeu? Isso é muito interessante. Olha, tem aqui a Catarina de Portugal, que está fazendo 1000 elogios. Quem é de São Paulo, não deixe de ir no doutor Alexandre. A Maria Alice. Olha, o fã-clube aí do Alexandre, mas ele é excelente, gente. Excelente. Eu falo que a gente é muito abençoada aqui na oficina Ideal Saúde, porque eu procuro trazer, além de bons profissionais, bons seres humanos que gostam de compartilhar. E é muito bacana isso. Vamos continuando aqui, gente. Você sabe que a gente O tem público objetivo até da... do Japão aqui, viu? Oi? Eu vi que tem gente até do Japão assistindo a nossa Até do live. Japão, é internacional, nosso querido. Então, É, vamos lá. O objetivo da acupuntura é restabelecer o equilíbrio do corpo, facilitando a circulação de energia. Você já falou alguns tipos não sei se eu posso falar tipos de acupuntura, mas vamos lá. Eu tenho a auriculoterapia, acupuntura laser, acupuntura tradicional com agulhas. Tem diferença na ação? Por exemplo, eu já ouvi falar que a acupuntura chinesa, tem a francesa, tem a japonesa, uma coloca mais a agulha. Eu não sei. Tem diferença na ação, doutor? isso. Na verdade, cada grupo, na verdade, tem vários estilos. Então, eu tenho a acupuntura sistêmica, que é aquela acupuntura que a gente coloca a agulha no corpo todo. E temos o que ele chama de microsistemas. Temos o microsistema, por exemplo, na orelha, na cabeça, tem também microsistema nas mãos, tá certo? Que, na realidade, todo médico acupunturista é importante que ele conheça essas modalidades todas e tente ver o que mais ele ele tem uma certa afinidade para aquele método, tá certo? Então, por exemplo, a acupuntura mais chinesa, ela é uma acupuntura um pouco mais dolorosa. Eles usam uma agulha um pouquinho mais grossa, eles gostam de manipular a agulha. A acupuntura japonesa é uma agulha mais, digamos, para quem tem mais medo de agulha. Usa-se uma agulha um pouquinho mais fina, uma agulha mais superficial e ela não manipula muito os pontos, né? Por exemplo, a aurículo, eu tenho a aurículo chinesa, com o mapa chinês, e tenho também a aurículo francesa. E são métodos assim que usam os pontos bem parecidos, mas que cada um foi criando um pouco o mapa de localização. Por exemplo, na aurículo chinesa e francesa, uma boa parte dos pontos são coincidentes. Tem um outro ponto que ele diverge um pouquinho na localização. Mas assim, você vai perceber, por exemplo, que na Europa eles usam muito a aurículo francesa. E nesse método eles costumam usar agulhas, né? Já a aurículo chinesa prefere usar sementes ou esferas para poder estimular o ponto de acupuntura. Uhum. Mas, no fim, as indicações e as ações tendem a convergir, né? Sim, na realidade, com o grande objetivo de trazer o equilíbrio para o sistema. Então, quando eu coloco pontos, seja tanto no microsistema quanto no sistema corporal de agulhamento, a ideia é realmente trazer esse equilíbrio. Então, por exemplo, um exemplo de dor, né? Para o raciocínio da acupuntura, você tem dor quando tem algum bloqueio. Então, o fluxo energético bloqueia, isso vai gerar dor. A ideia é tentar desbloquear para melhorar o fluxo e diminuir a dor. Por isso que muitas vezes, quando eu faço a sessão, eu mostro para o paciente alguns pontos que estão dolorosos no corpo, faço a colocação da agulha e, ao mesmo tempo, eu volto a palpar o mesmo ponto. E o paciente fala, nossa, a dor sumiu, né? Por quê? Porque você fez esse desbloqueio. Se você quiser uma explicação mais ocidental, quando eu introduzo a agulha, ela libera, por exemplo, a endorfina. A endorfina é um neurotransmissor relacionado à dor. Então, assim como o medicamento, ele cria essa analgesia, muitas vezes, produzindo esses tipos de neurotransmissores, a própria agulha, quando faz a penetração, ela cria uma pequena lesão tecidual e faz a liberação desses neurotransmissores que reduzem a dor. Entendeu? É muito interessante isso.
Eu lembro na aula, né, o Alexandre gostava de fazer muito uma parte prática, então tinha até uma fila, né, de todo mundo queria. E foi tão interessante, porque exatamente isso, algumas pessoas relatavam uma dor, aí você fazia, né, e já Sim. na hora perguntava, a pessoa sentia alívio. E vou contar, gente, ele fez assim, colocou umas agulhas aqui, né, em mim, em algumas amigas, e tinha que ficar um tempo com a agulha. Aí bateu lá, bateu o horário do intervalo do almoço. E a gente foi almoçar com aquelas agulhas, Alexandre. Nossa turma não era muito normal da cabeça, né? Mas tudo bem, não fomos presos, entramos no restaurante, deu tudo certo. Mas você sabe que muitos pacientes, às vezes, eles. Porque essa que eu usei na sua cabeça é uma craniopuntura japonesa, tá? É de um professor chamado Yamamoto, que ainda é vivo, tem 92 anos. E aqui no Brasil, eu acabo dando a aula dessa técnica, né? E, ao mesmo tempo, ele tem uma ação fantástica em relação à analgesia de dor. Então, toda vez que eu quero abordar e melhorar a dor no meu paciente, muitas vezes eu faço esse microsistema. Então, por isso que é legal você entender vários microsistemas, porque para dependendo da situação é mais fácil você colocar, por exemplo, a agulha na cabeça do que eu colocar a agulha no corpo. Então, como é que eu vou fazer acupuntura sistêmica na sala de aula, né? Não Uhum. dá para eu deitar o aluno para poder fazer acupuntura. Então, muitas vezes eu uso esses microsistemas que tem uma ação fantástica, né? Para quem não acreditar, a acupuntura faz e vê aquilo ali na hora, começa a se interessar com a acupuntura. Eu tenho muitos alunos que depois foram estudar acupuntura depois da minha aula. Eu dou uma introdução sobre a acupuntura e as pessoas ficam muito interessadas. E hoje são meus alunos, muitos já se formaram, muitos atuam na área da acupuntura. Inclusive aqui na live tem bastante ex-alunos que são médicos que fazem acupuntura aí, que eu estou vendo que entraram na nossa Sim, eu live aí. mesma confesso que eu fiquei muito tentada a fazer, mas a gente acabado de sair de uma pós, a pós lá no Einstein é bem puxada, né? Nossa, a gente rebolou lá naquela pós, viu? Era puxadésima. E aí eu fui dar um tempinho e nesse tempinho veio a Covid, né? E eu gosto de fazer presencial, não tem jeito. Para mim, a pós, ainda mais acupuntura, assim. Então, vamos ver mais para frente, gente. Aí uma amiga colocou assim que eu sempre tenho história engraçada, mas é verdade, a gente saiu toda espetada, cheia de agulha, e fomos andando no meio de um shopping lá, que era um shopping na Paulista, e tudo bem, né? Tá bom, né? Tem doido para tudo nessa vida, né, Alexandre? Mas é normal isso. Eu tenho pacientes que às vezes têm muita, por exemplo, pouco tempo na sessão. Às vezes eu coloco as agulhas, a pessoa vai embora e tira em casa. Também tem esse método. Não é o ideal, porque o ideal é que a pessoa fique na sessão, relaxe uns 20, 30 minutos, entendeu? E aproveite aquele tempo. Mas, por Sim. exemplo, por muito tempo eu fiz um ambulatório na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo para poder testar esse método de craniopuntura. Na verdade, ele começou como um teste, mas na verdade virou um ambulatório que durou mais de 14 anos. Mas os funcionários desciam para fazer acupuntura e muitas estavam no meio do trabalho. Então, muitas agulhavam e voltavam para o trabalho. Entendeu? Tá. A Marisa está pedindo o contato do doutor. Se alguém puder digitar aí para gente, mas se não, gente, no final a live vai ficar gravada, tá? E vocês podem ir lá colocar os comentários e o doutor pode colocar. Obviamente, tem o Instagram dele, né? Mas quer passar um telefone, Alexandre? Depois a gente coloca aí, a gente É passa o melhor, né, consultório. gente? Aí fica gravadinho, porque vale a pena, sabe? O Alexandre, ele é fantástico. Realmente a sessão relaxa, relaxa tanto que eu fazia assim no. Eu fui fazer depois com ele, claro, eu não sou boba, né? E adoro saúde, e era um sobrado, assim, eu fazia na parte de cima. E depois tinha a parte de Da mocha. relaxamento, né? E lá tá Uhum. escrito assim. Tá, não, desligue o celular para você aproveitar mesmo a sua sessão. E tá certo. Você vai fazer um relaxamento com o celular? Não dá, gente.
E eu tinha dificuldade até de descer a escada. Eu descia meio me segurando, porque você fica tão relaxado, né? E tem que dar uns tapinhas assim antes de dirigir, que senão você não consegue também chegar em casa, né, Alexandre? Tem muitos pacientes que vêm procurar com quadro de insônia e muitas vezes eu ponho as agulhas, o paciente despenca na sessão, entendeu? Não? E aí Sim. acaba dormindo na sessão toda. É muito interessante isso daí. E ronca, A ronca. Tem pacientes que eu preciso colocar numa sala um pouquinho mais isolada, para não porque atrapalhar senão. os outros. Exatamente. Já tem uns que as funcionárias que trabalham comigo, elas conhecem as pessoas e elas falam, ó, tal fulano tem que ficar na sala tal, porque é uma sala um pouquinho mais isolada, porque a pessoa ronca bastante. Então é interessante isso. Eu não conheço a clínica de Alphaville, mas a clínica de Pinheiros é bem fácil, gente. Fica praticamente em frente ao Shopping Eldorado. Tem estacionamento na frente. É muito, muito fácil o acesso. E a equipe toda é muito bacana, viu? Eu também recomendo. Eles são fantásticos. Ó, ó, Alexandre, quem eu pode te- fazer acupuntura? Existe, por exemplo, criança a partir de que idade? Olha, na verdade, eu já atendi até recém-nascido já, né? Na realidade, crianças menores têm um pouco mais de dificuldade, obviamente, de receber agulhas, mas normalmente a gente pode fazer laser, que é uma outra maneira de estimular o ponto de acupuntura, e também fazer a moxa, que é o calor, né? Então as crianças muitas vezes acabam aceitando bem. Dá um pouco mais de trabalho muitas vezes, mas você vai ver que é excelente. É que a criança, em geral, não tem muitos sintomas, né? Mas a maior parte das pessoas que me procuram são mais adultos. E muitas vezes pacientes que Eu já acho que as fizeram. crianças não tinham, viu, Alexandre? Porque, tadinha das crianças, atualmente, elas estão totalmente desequilibradas de todos os pontos de vista. Elas não vão mais na escola, né? Então, não Aham. tem horário para dormir, não tem horário para comer, a alimentação está péssima, a qualidade de vida dessas crianças. A criança precisa ter horário, né, gente? Para dormir, para acordar, para comer. Então, elas estão bem desequilibradas e a gente está Você sabe vendo. que você sabe que eu estava vendo um trabalho sobre o uso do celular ou do computador afetando a visão, né? Sim. Na realidade, as crianças elas só podem ficar no máximo 40 minutos a 1 hora por dia na frente da tela do computador, entendeu? Não. Por quê? Exato. Porque isso pode gerar e piorar a miopia, por exemplo, A gente né? teve uma oficina semana passada com uma oftalmo. Nós falamos exatamente isso, que está previsto para 2050, metade da população será míope. Sim, então, Metade. exatamente. Ó, a Priscila e a mãe dela já deixaram os telefones aí, ó, para vocês entrarem em contato. Elas são pacientes lá de Alphaville. Mas tem Então, também gente, qualquer clínica em idade pode Pinheiros. fazer, né? Até mesmo grávidas, né, doutor? Sim, muito. Na verdade, eu atendo bastante gestante. Eu tenho muitas obstetras que são as médicas que acabam me indicando, porque o que acontece é que as grávidas não podem tomar quase nenhum medicamento, né? Ao mesmo tempo, elas têm dor de cabeça, têm enjoo, têm insônia, têm problema, por exemplo, de coluna. Então, acaba sendo uma ótima opção a acupuntura nas gestantes, tá certo? Ao mesmo tempo, você consegue, por exemplo, melhorar e fazer indução do trabalho de parto, quando o paciente quer ter parto normal. Você consegue ajeitar o posicionamento do bebê. Às vezes o neném tá pélvico, ou seja, está sentadinho, aí você pode tentar estimular com a acupuntura para ficar com a posição correta para o nascimento. E também tem um outro lado que a gente tem feito bastante na clínica, para ajudar as pacientes a engravidar, para o tratamento Olha, da fertilidade, né? né? Por quê? Porque hoje em dia parece que ninguém mais engravida pelos métodos
tradicionais, sei lá, né? Agora é tudo fertilização. Eu não sei o que está acontecendo, Alexandre. Espermatozoide não anda, óvulo não rejeita, não sei, o que está acontecendo? Então, primeiro que as pessoas estão pensando na gravidez com mais idade, né? Na verdade, o ciclo feminino pela acupuntura é a cada 7 anos. Então, até 14 anos tem a menarca, ou seja, começa a menstruar, e 49 anos seria a menopausa, tá certo? E aí, de 21 a 28 anos seria o melhor período para a gravidez. Só que as mulheres estão passando dessa idade, né? Muitas Muito. passam dos 30 anos, 40 anos, e com isso, a energia, na verdade a gente fala da energia do rim na acupuntura, que está relacionado com a água. E você vai perceber que com a idade nós vamos perdendo água, nós vamos É por isso que eu secando. sempre estou com meu copinho, ó, gente. Sim, e aí o nenê precisa de água, porque o nenê é igual uma semente que tem que brotar e germinar. E se você vai envelhecendo, tá certo? Você vai perdendo água. E aí você acaba, na verdade, tendo essa dificuldade. Então, só para você ter uma ideia, em 2015 foi publicado um trabalho que fez um grupo de pacientes que fez a fertilização in vitro, sem acupuntura, e o outro grupo fez acupuntura mais a fertilização in vitro, tá certo? Esse grupo que fez acupuntura aumentou em mais de 50% o sucesso terapêutico da FIV, Que né? bacana. E por isso que muitos acabam indicando a acupuntura para ajudar nesse tratamento junto com a fertilização in vitro. Eu acho que Inclusive, até também para aliviar um pouco o estresse, né? Porque essas pacientes que se submetem a esse processo da fertilização in vitro é tão estressante, né, Alexandre? com toda certeza. Fora a questão do controle da ansiedade. São pacientes Uhum. extremamente ansiosas, né? Então, assim, se você marcar que, olha, vai ter que fazer tal hora, 7 horas, a paciente já está 6 horas, chegou lá, entendeu? Não. De tão ansiosa que ela fica. E isso é muito importante, trabalhar a parte emocional, né? Porque a paciente realmente, ainda mais se ela já tem mais de uma tentativa, né? Então ela já está na terceira tentativa, na quarta tentativa, então ela se sente, na verdade, muito cobrada para o sucesso terapêutico, né? A sogra blogueira aqui é uma paciente querida. Ela falou que toda vez que ela ia fazer acupuntura, enfiava uma agulha no pé dela, ela levava um choque terrível. Por que será, Alexandre? Será que não gostavam dela? Ou é sempre assim mesmo, dá choque pelo pé? Bom, você foi minha paciente e você viu que, na verdade, você não teve esse choque, tá certo? Não. Na verdade, isso depende um pouquinho do método que você utiliza para fazer a sessão de acupuntura. Lembra, os chineses, eles têm uma forma de agulhamento um pouquinho mais doloroso, tá certo? Eles acreditam que a acupuntura só funciona quando você atinge o ponto exato e o paciente precisa sentir esse choque ou uma dor. Ele dá um nome em chinês chamado de teti, ou seja, tem que ter esse estímulo, tá? A linha japonesa é uma linha um pouco mais light. Eles colocam de uma forma mais superficial e não precisa ter tanto esse teti. E aí, nesses meus 20 anos de experiência, eu percebi que, na realidade, uma forma mais light também funciona. Então, ou Uhum. seja, o meu agulhamento, ele é praticamente indolor. Na Sim. verdade, um outro ponto pode sentir dor, tá certo? Uhum. Mas é uma dor bem suportável. Mas, por exemplo, eu já atendi pacientes com trauma de acupuntura, porque já foi em outros profissionais e falava, nossa, eu ficava muito tensa ou tenso quando ia agulhar, porque na realidade eu sentia muita dor, né? Sim. E aí quando começa a fazer acupuntura de uma forma mais light de estímulo, o paciente adora, porque aí não tem esse choque que a paciente descreveu. Provavelmente o ponto que o profissional usou é um ponto do fígado. A gente chama de fígado 3, que normalmente quando se coloca, dói bastante ou sente esse choque aí, quando você estimula mais profundamente, entendeu? É. Bom,
Aí, como você falou, né? Cada profissional segue uma linha e tem um método e uma técnica. Mas eu também prefiro com menos dor, viu? Sogra blogueira, procura o doutor Alexandre, depois você conta pra gente como é que foi, tá? Eu passei com ele, realmente foi bem tranquilo e bem efetivo. Existem contraindicações, doutor? Olha, não tem contraindicação absoluta, não. Na verdade, por exemplo, pacientes que tomam anticoagulante oral, quando a gente faz acupuntura, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque pode ser que sangre um pouquinho mais, mas isso não contraindica fazer acupuntura. Em geral, a contraindicação maior é quando o paciente tem medo mesmo. Então, o paciente não vai no consultório porque tem muito medo. Fala, tratamento de acupuntura com as agulhas. Então, ela mesmo se dá essa contraindicação. Mas, assim, efetivamente, mesmo pacientes, por exemplo, que têm marca-passo, pode fazer acupuntura. Pacientes que têm, por exemplo, ou mais sensibilidade, também pode fazer, porque você pode usar, por exemplo, laser em termos de estímulo do ponto de acupuntura. E assim, quantas vezes por semana e quantas sessões eu começo a ver algum resultado? É desde a primeira sessão? Como que é? Olha, no geral, sempre já da primeira sessão você vai ter alguma mudança. Um outro paciente que vai ter essa sensação um pouquinho mais tardio, lá para a quinta sessão, né? Normalmente eu solicito 10 sessões de tratamento inicial. Se o paciente melhorar, muitas vezes está ótimo em 10 sessões, mas às vezes o paciente fala, nossa, eu estou tão bem que eu quero continuar o tratamento. Então eu tenho pacientes, por exemplo, que são meus pacientes há mais de 10 anos, né? Que vêm até semanalmente, uns vêm a cada 15 dias, né? Alguns pacientes acabam melhorando, acabam sumindo e depois se retorna alguma coisa, retorna o tratamento. Então isso varia muito, na verdade, de cada paciente, né? Tem um paciente que fala assim, nossa, eu sou viciado em acupuntura. Então, assim, é uma forma que eu falo que é como se você colocasse o dedo na tomada para poder se reenergizar no seu dia a dia da semana, né? Então, é muito legal esse tipo de abordagem terapêutica para que você evite que você tenha sintomas. Essa é a ideia. E é um vício bom, gente, né? Tem vícios que são bons, por exemplo, eu sou viciada em fazer atividade física, eu sou viciada em meditar. Você pode ser viciado, né, em aurículo, em acupuntura, se você estiver se sentindo bem, se você estiver fazendo com um profissional como o doutor Alexandre e outros qualificados, né, que vão te explicar, que vão fazer, não é colocar um monte de agulha a esmo, né? Tem uma técnica, tem um porquê, né? Ninguém vai se submeter à acupuntura porque gosta de sentir dor, choque. Às vezes um ou outro ponto incomoda sim, né? Mas às vezes faz parte daquele tratamento, né? Quando eu fiz com o Alexandre, eu não senti grandes dores, não. Às vezes um pontinho, né? Mas eu me sentia muito relaxada, né? Tão relaxada que era difícil descer a escada. Mas tudo bem, porque tinha um corrimão, eu ia me segurando, né? Eu Mas você sabe grandona, uma... eu sou rolar aquela escada ia dar BO. Você Agora, sabe um... Alexandre, eu queria só que você falasse rapidinho, um resumo, então. Quem deve procurar, por que procurar e o que te encanta na acupuntura? Por que você foi para essa área? Bom, na verdade, a acupuntura pode ser feita como uma medicina mesmo. Então, é indicação como se fosse toda a área médica. Inclusive, hoje, a acupuntura é uma especialidade médica, né? Então, hoje, muitos médicos acabam indicando a própria acupuntura para os seus pacientes. A ideia de ter ido para essa especialidade, primeiro que tem uma influência familiar. Então, meu pai já faz acupuntura, então já fazia acupuntura e usava a gente como cobaias quando ele estava aprendendo acupuntura, né? E ao mesmo tempo, uma das coisas que mais me encantou a acupuntura é poder ver o paciente como um todo, né? Então, não segmentar o paciente. E observar, por exemplo, que é importante você tratar o emocional da paciente. Ver também uma outra coisa interessante é observar os traumas
emocionais que a paciente passa. Às vezes tem traumas na infância, tem traumas na adolescência, que isso pode ser um divisor de águas que gera todo um desequilíbrio até a vida adulta, tá certo? Essa semana, esses dias eu estou acompanhando uma paciente que veio com uma queixa de queimação urinária, tá certo? E ela, só para ter uma ideia, acordava uma média de 6 a 7 vezes à noite para urinar. Isso, eu vou te falar que por anos e anos, ok? E aí, fazia todos os exames, não dava nada, não tinha infecção urinária e tal. E fui pesquisar essa questão de trauma. E aí, o que aconteceu? Que com 16 anos, o pai teve, na verdade, teve um abuso. Na realidade, não teve o ato, mas simplesmente ele teve a questão de aproximação e dar uma bulinada na paciente. E fez a culpa para ela. Então, ela levou a culpa até então. Né? Aí tem uma forma de você tentar tratar o trauma, com acupuntura mesmo, usando a auriculoterapia. E eu fiz essa técnica nela há umas 2, 3 semanas atrás. Na semana passada ela voltou e falou, doutora Alexandre, nossa, eu só acordei uma vez só à noite. Né? Você consegue mudar, na verdade, toda essa questão que reflete hoje na vida adulta para um fato bem passado. Então, essas coisas também são legais da acupuntura. Entendeu? Tem aqui uma dica. A oficina a gente tem que dar dica, Alexandre. O Flávio Brabo colocou assim, doutor, tem alguma dica do que podemos fazer de maneira mais caseira para aumentar a imunidade nessa época da pandemia? Sim, então assim, tomar sol é um fator importante e evitar friagem. Isso é uma coisa interessante, né? O chinês fala que toda virose é uma invasão de vento frio. E, principalmente a nuca, é uma área que pode penetrar vento frio no nosso corpo. Então, você tem que sempre proteger. Inclusive, pé, ficar andando descalço, cabelo molhado, tudo isso são coisas que as vovozinhas falavam mais antigas, mas que têm um fundamento pela acupuntura, né? Ao mesmo tempo, melhorar a respiração. A respiração é um fator muito importante, porque você ativa o pulmão. E o pulmão é o grande órgão da imunidade para a acupuntura, né? E pode colocar na alimentação sabores picantes. Por exemplo, alho, gengibre, cebolinha, coisas que têm uma sensação de picância. Não é pimenta, né? Mas são sabores que têm uma certa picância. Isso tudo melhora a imunidade também. Okay? Tá ótimo, gente. A gente está chegando ao fim de mais uma oficina. Daria para a gente ficar aqui umas 10 horas falando com o Alexandre tranquilamente, porque tem uma parte muito interessante. Quem sabe o Alexandre pode voltar numa outra oportunidade para falar aquela parte de cada elemento, do sabor, da cor, da emoção. É bem interessante mesmo essa parte, gente. Mas ainda a gente teria que ter mais uma oficina se o doutor Alexandre nos dá essa honra. A Renata, que é minha paciente, lembrou do escaldapé, que também é um fator que pode ajudar também. Água bem quente com sal grosso, tá certo? E você vai ver que aqui na live tem pacientes de Brasília, tem um pessoal do Uruguai, que foram meus alunos, né? Porque já fui várias vezes para o Uruguai, eu vi que entraram aqui na live. Tem famílias inteiras aí escutando a live, é muito interessante. Isso é legal da acupuntura. Na verdade, a gente cria grandes amigos, né? Então, eu tenho pacientes que, na verdade, não são só pacientes. Na verdade, são pacientes que viraram amigos, né? Então, a gente é convidado, às vezes, para ir para festas, para aniversários. É muito legal essa relação. Isso, Alexandre, é que faz resgatar a verdadeira medicina, né? Que aquela medicina de ouvir seu paciente, que aquela medicina de acolher, de procurar tratar realmente, trazendo bem-estar. Às vezes não é possível a cura, mas é possível o alívio. Então, eu acho que a medicina convencional,
ela precisa rever um pouco os seus conceitos, porque ela está muito em compartimentos, né? Então, a gente precisa olhar a pessoa como um todo. E eu acho que os pacientes necessitam dessa abordagem hoje mais do que nunca. Então, muito obrigado, querido, pelas suas informações, pelo seu jeito sempre carinhoso, tá? Assim que eu convidei, o doutor Alexandre falou, não, pode contar comigo, tá? Ele é uma pessoa super mega ocupado, mas ele deu aí uma hora dele para a gente, mais que uma hora, porque a gente tem que combinar tudo, né? Mas eu estou muito, muito feliz, né? Muitas pessoas aqui muito agradecidas. Vocês querem outra oficina com o Alexandre, gente? Pede agora é a hora, senão depois eu não tenho força para pedir. Ele vai falar que ninguém pediu. E queria deixar com vocês um recado, que a semana que vem, na quarta-feira, eu vou estar aqui de volta às 8 da noite com uma anestesista maravilhosa lá, minha colega da USP, lá da HC, doutora Cris Madeira. Ela vai falar para a gente sobre anestesias e como aliviar a dor, né? Qual o melhor tipo, como a gente alivia a dor aguda da forma da nossa medicina alopática, que também é maravilhosa e a gente precisa, né, para passar por um procedimento cirúrgico. Então, gente, meu muito obrigado. Eu queria que o doutor fizesse suas considerações finais para a gente encerrar. Na verdade, é muita informação mesmo, tem muita coisa. Lembrar que a medicina chinesa ela tem quase 5.000 anos. Eu falo que também meu conhecimento em acupuntura também é ínfimo, mas o pouco que eu sei, eu consigo ajudar muita gente. E, obviamente, que o estudo é eterno, né? A gente está toda hora tentando reciclar conhecimentos, e por isso que a gente sempre tenta ensinar o máximo que a gente sabe, para poder depois receber também de volta novos conhecimentos. É assim que funciona a vida, né? Um ciclo da vida, né, gente? Vamos nos energizar, vamos nos cuidar. Quem precisar, procura o doutor Alexandre. Ele sabe muito, é um excelente médico. Vai deixar depois gravado lá nas oficinas os telefones de contato também. Coraçãozinho, gente, para a gente encerrar mais uma oficina da forma mais amorosa possível. Gratidão, doutor. Beijo grande, gratidão a todos vocês que estiveram com a gente. Espero vocês semana que vem com mais uma oficina. Tá bom, boa noite para todos. Obrigado pelo convite. Obrigado.